Fala galera do canal, começando mais um vídeo para você e hoje quero falar com você que está pensando se começa a fazer uma aula de dança ou não. Eu vou trazer aqui 5 coisas que você não deve fazer em nenhuma aula de dança, então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Primeira coisa que você não deve fazer numa aula de dança, o que é mexer no celular. Você que mexe no celular no meio da aula de dança. Gente, isso atrapalha bastante o foco do professor. Por quê, Lucas? Porque você fica ali mexendo no celular, o professor muitas vezes acha que você não está gostando da aula, acha que você está ali totalmente de saco cheio da aula, e isso desmotiva demais. E por mais que vocês tenham aí, né, vocês estejam passando aí alguma dificuldade, algum problema, comunique o professor que você vai dar uma saidinha para responder alguma coisa importante ali e depois retorna. Já avisa, porque isso atrapalha demais o professor. Ah, Lucas, mas eu acho a coreografia difícil, eu também não gosto dessa música. Você precisa dançar a música até o final, até porque a dança é uma aula coletiva, a não ser que você esteja fazendo aula particular. Mas sendo uma aula coletiva, você está dividindo o espaço ali com outras pessoas e, de certa forma, isso desrespeita as pessoas que estão ao redor também. Então já fica a primeira coisa para você nunca fazer na aula de dança, que é o quê? Não ficar mexendo no celular no meio da aula. Beleza? Vamos agora para a segunda coisa que você não pode fazer numa aula de dança, que é o quê? Ficar sentada no meio da sala, bebê. Não sente no meio da sala, por favor. Isso atrapalha demais. Quando a gente foi construir o Indência, a Larissa queria botar um sofá. Eu disse, eu não vou botar sofá. Porque um belo dia, né? Quando eu chegar aqui e estiver dando aula, vai ter uma pessoa deitada no sofá no meio da aula, porque muitas vezes a pessoa vai lá e senta e não quer nem saber. Ai, Lucas, mas eu tô tão cansado. O dia foi tão difícil, Lucas. Eu passei o dia trabalhando, mas não senta na aula. Dá uma saidinha, senta ali fora um pouquinho, bebe uma águazinha, que vai ficar tudo bem, eu tenho certeza absoluta que o professor não vai se chatear, mas não fica sentada no meio da sala. Porque, além de atrapalhar o professor, você atrapalha os outros alunos também. Porque tem alunos ali que estão esperando. Você já ouviu falar em efeito manada? Como assim, Lucas, efeito manada? Se vai todo mundo para o lado, você fica se sentindo mal se você não for também. E aí, o efeito manada acontece na aula de dança também. Se uma pessoa senta, você começa a incentivar e influenciar outras pessoas que estão ali desistindo, quase desistindo da aula, a desistirem também, e aí sentar também, ou então sair da aula também. Então já é a segunda coisa que você não pode fazer de jeito nenhum na aula de dança, que é o quê? Ficar sentada no meio da sala. Não faça isso, pelo amor de Deus. Beleza? Terceira coisa que você não pode deixar de fazer, na verdade não, você não pode fazer numa aula de dança, o que é sair desse vídeo sem se inscrever. Então, se inscreve no canal, deixa um comentário se vocês estão gostando das dicas, se vocês estão gostando dos conteúdos que a gente está postando aqui, já se inscreve e já deixa um comentário bem bacana pra gente aqui. Beleza? Show? Massa? Então vamos lá. Terceira coisa que você não pode ficar fazendo na aula de dança é o quê? Ficar conversando na hora que o professor está explicando. Lucas, como assim ficar conversando? Sempre tem aquela aluna, sempre tem aquela pessoa que na hora que o professor fala assim, ó, galera, música nova, vem comigo aqui que é sucesso, em cima, embaixo e tal, e a aluna começa a conversar com a outra, fulano, isso desconcentra demais, atrapalha demais o professor. Então, quando o professor estiver explicando, executa um movimento junto com ele, beleza? E você que é professor, chama a atenção dos alunos. Quando tá muita conversa, eu dou logo um grito, parou! Aí o aluno, puta, professor, tá com raiva. E aí, eles voltam para a realidade. Então, você tem que chamar a atenção dos alunos, sim, quando estiver acontecendo isso. E fazer a turma interagir com as suas legendas. É muito importante fazer a turma interagir com as suas legendas, mas isso é papo para outro vídeo, beleza? Então, se você é aquela aluna que fica conversando, fica fofocando, na hora que o professor está ensinando uma coreografia nova, pare de fazer isso urgente. Seja uma aluna nova ou seja você veterano. Beleza? Quarta coisa que você não pode fazer, não deve fazer numa aula de dança, ficar brigando por canto. Isso é muito comum. Aluno brigando por canto. Por quê, Lucas? Porque a aluna se acostuma lá a ficar dançando todo dia naquele mesmo canto. Aí todo dia só dança na frente do espelho, do lado direito
40 graus no canto da esquerda, do lado da garrafinha da Michelle, vizinha à garrafinha do Fernando. Então você fica com esse negócio de achar que você tem um canto na sala, só que mais uma vez, gente, é um espaço coletivo, então a gente tem que aprender a dividir. Vai acontecer de um dia você chegar atrasado e já vai ter alguém no seu lugar. E aí você não pode ficar dando piti ali na sala, não pode ficar causando uma situação chata por conta disso. Por quê, Lucas? Porque a aula de dança é uma aula coletiva. Então, se você chegou na sala atrasado, chegou depois e já tem uma pessoa no seu canto, não fique brigando por isso, porque não existe canto de ninguém. É uma aula coletiva. E olha a dica aqui do tio Lucas, importantíssima para você. É o quê? Quando você aprende a dançar em vários locais diferentes, você começa a entender um pouco mais, né? Ter um pouco mais de noção espacial. O que significa isso, Lucas? Eu vou viajar de foguete com Elon Musk? Não. O que significa noção espacial? Eu começo a entender que o meu corpo se movimenta diferente em locais diferentes e vou começando a dançar melhor por causa disso. Imagina, você está numa festa e aí começa a tocar aquela música, a música que você gosta, que você tá doida para dançar, mas você só sabe dançar do lado direito, no espelho, do lado do Fernando, vizinha a garrafa da Michelle, 40 graus para a esquerda. O que é que vai acontecer com você? Vai ficar passando vergonha. Então, fica com essa besteira aí. Ai, de meu canto, não tem seu canto, tem o canto da sala. Quem chegou primeiro, pegou. Quem chegou depois, não pegou. E se você é professor, não deixa isso acontecer na sua turma. Beleza? E a quinta coisa que você não deve fazer numa aula de dança de jeito nenhum é chegar depois do aquecimento e ficar reclamando que não está acompanhando a aula. Como assim, Lucas? O que eu mais, não é o que eu mais vejo, não. É uma das coisas que mais acontecem nas aulas de dança é isso, tá? A pessoa vai lá, marca uma aula experimental, chega na terceira música, já passou o aquecimento, mais 3 músicas, e aí o professor tá dançando lá o colocadão do Pedro Sampaio com a boquinha, e aí a pessoa chega na aula, tenta acompanhar o ritmo da música, não consegue, vai embora e ainda fica falando mal do professor. Por que que aconteceu isso, Lucas? Primeiro, entenda, se você chegou atrasada, 15 minutos, 20 minutos, você já perdeu uma grande parte da aula, você perdeu uma parte muito importante da aula, que é o quê? O aquecimento, a fase regular, a fase de transição, até chegar no auge. Então você chegou ali no momento que a turma já está se jogando, a turma já está aquecida, a turma já entendeu um pouco mais de coordenação motora, já ligou os motores da cognição e está começando a dançar ali de uma forma melhor. E você chegou atrasada, você não consegue acompanhar o professor porque você não está aquecida, está esbaforida, está cheia de coisa na cabeça e depois fica culpando o professor, dizendo que ele é muito rápido, dizendo que não acompanha, que esse professor é muito chato, que esse professor não presta atenção em mim, porque eu cheguei, ele não falou comigo, mas você chegou atrasada, você você não pegou um dos momentos principais, que é a fase inicial da aula. Não tem problema você chegar atrasado, mas o problema maior é você chegar atrasado e depois ficar reclamando. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui, ó, outras situações chatas que acontecem nas suas aulas e você não sabe como resolver, que eu vou explicar tudinho aqui. Tamo junto e tchau!